Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui num cantinho todo especial para você, numa série que preparamos com muito amor para esse mês especial, mês dos namorados, e também celebrando 30 anos da Novo Tempo. A partir de agora, você vai acompanhar por aqui sempre algo muito mais especial. E nós vamos conversar daqui com a história de muitos casais, com as quais certamente você vai se identificar, se inspirar, aprender, porque nós aprendemos uns com os outros nessas trocas que a gente faz na vida, das experiências que nós vamos vivendo e assim aprendendo juntos a viver em família. E casamento é aquele laboratório da vida, onde a gente aprende a ser gente grande. Mas nem sempre quando nós começamos, nós estávamos grandes para enfrentarmos os desafios, mas também as grandes alegrias. Venham juntos, nós estaremos nestes próximos programas falando de amor, com música, muita emoção e você por aqui. E os meus convidados já vou te apresentar, são muito queridos. Rosana Alves e André, vem para cá. Que prazer recebê-los. Tudo bom? Nossa, está aqui. Ai, que bonitinhos. André, bem-vindo. Prazer, obrigado. Podem se assentar. Tem comidinhas, tem docinhos, tem muito amor para vocês. Leandro Quadros e Nayara Quadros. Que mulherão. Olá, tudo bom, linda? Bem-vinda. Obrigada. Obrigada, Leandro. Obrigada por ter vindo. Obrigado. Fiquem muito à vontade. Obrigada. Cadê vocês? Aqui. E aí, nós também temos música especial para começar. Depois eu volto aqui para ouvir a história de vocês. Como se conheceram, como vivem, há quantos anos essa história de amor. Como vai? Michele e Emanuele, bem-vindos, essa dupla querida. Muito bom ter você aqui também, Marquinho. Canta pra gente. Que Deus nos abençoe para esse encontro especial, para esse momento de a gente falar de amor, como eu disse, e dos convidados escolhidos para esse nosso primeiro encontro, André, que é empresário, Rosana Alves, que também é apresentadora aqui na Novo Tempo, neurocientista, amada nesse Brasil e mundo afora. E do ladinho, Nayara, que é bióloga, também trabalha aqui na Novo Tempo com a gente, noutra área. E Leandro Quadros, que é tão conhecido. Você sabe, né? Quando a gente sai por aí nas caravanas, Nayara, você precisa ir juntos numa das nossas caravanas, você sabe como funciona. Quando eles dizem assim, professor Leandro Quadros, é aquela alegria. Que coisa boa. Festa, é uma alegria. Que bom. Bom, vou voltar aqui e depois a gente passa de novo. Quantos anos de casados, André? 23. 23 aninhos. 21. Como assim? Já começou nessa discórdia? Me conta. O André já foi melhor com datas. Mas você está falando sério? Não são 23, são Não, 21? vamos Não, completar não. 21, 14 de agosto. De 2000 e... Eu senti um clima agora. Como foi isso, André? 2 anos de diferença. Não, eu explico depois. Ele vai Depois, tentar achar uma resposta. É, claro, tem que pensar. como vai ser esse argumento, né? Opa. E como foi o casamento de vocês? Aliás, como se conheceram até chegar ao casamento, Rosana? Posso falar? Você vai. Conta a Ela sua ficou versão agora, eu agora primeiro. fiquei desconfiada. Quem pode falar o quê? André. Nós nos conhecemos em Louveira, aqui no interior de São Paulo. Eu vim passar férias na casa de um amigo e aí ela me viu, se apaixonou
e depois não deixou eu ir embora mais há 23 anos atrás. Simples assim. Não, né? na verdade, Simples deixa eu contar o que de fato aconteceu. A gente de fato se conheceu em Louveira, claro, né? O André foi visitar um amigo de infância que havia se mudado para a cidade e eu fui visitar os meus pais, que eu já estudava em Ribeirão na época. E, na verdade, o que aconteceu foi, ele estava na igreja pela manhã, era um feriado de carnaval, todo mundo viajando, e só ele na igreja e eu na igreja por conta dessa dinâmica tal. E à tarde, Leandro Quadros, meu pai foi no JA, no culto jovem que tinha na cidade vizinha, e eu fiquei em casa com a minha mãe, ela não estava muito bem. Você está lembrando disso, André? Tô. Apesar do TDAH, eu tô. Isso é bom. É bom relembrar, né? É regra em casa, ele não lembra mesmo. E aí, à tarde, lá no JA, meu pai chega do JA falando com a minha mãe. Gente, que gracinha, aquele amigo do Valnei. Que era ele. Cantou tão lindo no JA. E minha mãe assim, por que você não convidou ele para vir fazer o pôr do sol? Meu pai, já convidei. Ou seja, a filha que não queria casar, estava em casa, entendeu? Você era essa pessoa que não tinha Era. plano de casar? Não. E estudar, se formar, Só viver a isso. neurociência para Até me conhecer, obviamente. Tá certo? E aí meu pai falou assim, não, já convidei para vir para casa depois do JA fazer o pôr do sol. Aí chegou o André com o Valnei, mas eu não queria namorar com ninguém, só que ele se tornou indispensável para o meu pai e para minha mãe. Meu pai se apaixonou pelo André. Entendi. E o André se apaixonou pelo meu pai. Porque meu pai falou uma poesia nesse JA, ele achou lindo. Meu pai achou lindo ele cantando. Minha mãe gostou dele, eu volto para Ribeirão e ele não saiu mais da minha casa. Entendi. Você entendeu como foi? Entendi. Aí ele foi ficando lá, ficando, e assim a gente começou a Mas namorar. em algum momento vocês se apaixonaram? Claro. Você consegue descrever, André? Sim, foi no primeiro dia que ela me viu. E quando você se apaixonou pela Rosana? Demorou. Demorou pelo menos 3 meses. É sério? Na verdade, nenhum de Então, nós dois ela foi queria. no primeiro dia, Foi. você 3 meses depois. Eu acho que isso que é legal. Eu não queria namorar e o André também não. Então, nós, de fato, nos tornamos amigos. É verdade. A gente gostava de coisas muito em comum. E, para mim, o que, de fato, chamou a atenção com o tempo foi que o André parecesse muito com a minha mãe. Essa coisa do cuidado. De uma afinidade ali. De uma que foi afinidade, sendo percebida. de ele era enfermeiro, né? Então, ele cuidava da minha mãe. Eles eram juntos depois do departamento de assistência social da igreja. Então, eu achava aquilo tão bonito. E o jeito que, de fato, ele se dava muito bem com os meus pais, eu falei assim, esse menino tem que ficar na família. Então, mas, de fato, a gente se apaixonou, a gente viu que tinha muita coisa em comum e a gente começou a namorar. A confusão dele é por conta dos anos de namoro. Foram quantos? 3 anos e meio. Aí isso te confunde um pouquinho. Confunde um Ô, pouquinho. André, deve ser difícil ser casado com a Rosana no sentido de memória, datas. Terrível. É a mulher dos dados, da ciência, não é? Sim, não é tão difícil porque é quem eu uso para lembrar das coisas. Então, a gente se completa. Eu já volto por aí para saber mais, porque, gente, o casamento deles não foi assim, sabe, cronometrado ali o horário, tudo certinho, os doces, o bolinho. O casamento é uma outra história. Aguarda por aí. Nayara e Leandro Quadros. Nayara, quantos anos de casados? Eu não sei se eu vou perguntar para a bióloga. Em relação a isso, é melhor perguntar É pra melhor, ela. né? Pra não correr os Estou no riscos, seu né? time, meu amigo, nesse aspecto. É por isso que eu estou perguntando. Nayara, quantos anos de casados? 18 anos de casados, completamos em abril desse ano. Mais 20 anos juntos, né? 2 anos de namoro. Como vocês se conheceram? Nós nos conhecemos na igreja. Na época, eu cantava bastante com o trio, com as minhas irmãs. E a gente estava agendado para cantar na igreja de Biosfotes, que não era a igreja que eu frequentava. E justamente nesse final de semana, ele estava agendado para poder fazer a pregação ali da sexta, sábado e domingo. E a gente chegou mais cedo para passar o som. E a gente estava em algum assunto, eu e a Dani, né, minha irmã, algum assunto de namorado, não me lembro o que era. Mas aí, nesse momento, eu olhei para trás para ver o relógio da igreja, para ver quanto tempo faltava, e ele estava entrando na igreja. Aí ele entrou e
eu gostei, né? Aí virei pra minha irmã e falou, tá vendo, é um desse que eu quero pra mim. Eu disse pra ela. Que bonitinho. Existem histórias românticas entre nós. Existem. A sua não é. Também, né? É, de outro jeito. E aí, o que acontece? Eu estava num período, assim, de oração, sabe? Eu queria um rapaz, assim, guiado pelo Espírito Santo. Eu orava muito por isso. E essa era a frase que eu usava. E aí, depois da entrada dele, ele fez a mensagem. E sobre o que foi a mensagem? Sobre o Espírito Santo. Então, assim, aí que eu apaixonei mesmo, né? Porque eu já tinha gostado do visual, né? Achei gatinho. E ainda estava ali, né, batendo com a minha oração. Eu falei, Senhor, acho que a gente está afinado aí, né? Tá dando certo. E você foi perceber a Nayara quando? Em que momento? No mesmo momento, olhei aquele mulherão lindo, né? Eu pensei, nossa, uma dessas assim também me ajudaria, viu? Maravilhoso. Nós temos uma amizade tão gostosa, Darley, nós trocávamos em torno de, às vezes, 40 e-mails num dia. Porque não tinha WhatsApp, né? Era e-mail. Então, eu lembro, eu tenho até guardado esses e-mails. Uns 40 no dia a gente trocava. Uma amizade, assim, incrível. Amiga mesmo, né? E a paixão veio, né? Namoramos 2 anos, e noivado 2 anos, né? Depois casamos e... Mas você a percebeu naquele mesmo dia? Naquele mesmo dia. Porque É que no cantou, final, né? sim. Cantou. Bem na sua pregação, ela canta, então não tinha como passar despercebido. No final do culto, né, a gente cumprimenta o pregador, cumprimentei, só que eu cuidava dos jovens da minha igreja, então já peguei o contato dele para pregar na minha igreja, que era a igreja de Concórdia. Que desculpa Que boa, coisa quer linda. dizer... Porque tem que dividir a bênção, né, espiritual ali. Queria levar para minha igreja. Aí a gente começou o contato por e-mail para poder marcar essa data. E isso ficamos 2 meses, assim, só à distância, se conhecendo e ficando muito amigos. E aí nós começamos a namorar pelo MSN. Alguém lembra? O MSN? Pelo MSN. Que era o chat, né, mais comum na época. E aí eu me lembro que a gente falou assim, olha, então ele me pediu em namoro. Primeiro ele falou assim, quando eu chegar aí para falar na sua igreja... Estou com tanta vontade de te ver. O que eu falei? Que eu vou te dar um beijo quando chegar aí. Aí eu falei, um beijo não, só se você me pedir em namoro. Aí ele, por isso não, aí ele pediu para namorar comigo, eu aceitei. Foi na sua casa, pedir assim ou não? Não, tudo foi... O pedido? Não, o pedido foi pelo MSN mesmo. Ali mesmo. Foi bem virtual. Ele já queria chegar namorando para beijar. Quando ele Eu estava chegava... meio adiantadinho. Tava. Seu Leandro, só se você me pedir em namoro. Já coloquei na linha logo, né? É assim. Não é só assim, chegando. Meus amores, vocês estão aqui com a gente no consultório especial. Durante esse mês de junho, nós faremos encontros assim com casais. É tão bom conhecer a história e como foi a sua história, como é a sua história. Sabe, muitas vezes nós entramos numa rotina, num dia a dia que nos mantém distantes um do outro, pelos afazeres mesmo, sabe? Por não cultivar, muitas vezes, esse relacionamento. E uma das maneiras que nós temos de nos reconectarmos com a nossa própria história é relembrando. Às vezes, abrindo o álbum de casamento, dando uma olhadinha nas fotos, rememorando a história. Vai dar para sorrir, para brincar. E isso vai trazer, quem sabe, de volta a sintonia que um dia foi tão intensa que fazia um casal trocar 40 e-mails por dia. Isso é amor, isso é paixão nascendo, isso é interesse. E quantas vezes nós vamos nos desinteressando um do outro, vamos nos perdendo um do outro. Mas sabe como a palavra diz de voltar ao primeiro amor? Eu vou falar disso muitas vezes com você, sobre tomar um caminho de volta para nós nos lembrarmos como foi que tudo começou. O que nós já percorremos até aqui? Para que a gente mantenha o casamento como algo central, para a gente olhar e saber que esse é o caminho pelo qual nós temos seguido, com a graça de Deus e os seus muitos desafios. Voltando aqui com vocês, meus amores, me contem, a Rosana já sorri, conta pra gente como é que foi o casamento, que agora nos bastidores a Rosana estava dizendo, amiga, você lembra de como, dessa história? Falei, vai precisar contar de novo. Vamos André, contar. Você se arrisca? Vamos, esse eu lembro. Como é que foi? Não, na verdade, eu estava brincando em relação à data aqui, para descontrair, mas eu lembro de todas as datas. O André lembra mais do que eu, no final das contas. Eu faço sempre uma coisa diferente no dia 14 de agosto. Mas o dia 14 de agosto, quando nós nos casamos,
nós marcamos a data do casamento e não nos ativemos, que era Dia dos Pais. E isso gerou uma série de conflitos ali, de situações que fizeram com que o dia do nosso casamento, o dia em si, tenha sido um tanto quanto complexo. Nós convidamos o pastor que fez o casamento do meu cunhado, havia feito da minha cunhada anteriormente, e ali, para começar a história, ele não pôde ir e avisou com um pouquinho só de antecedência. A gente teve que fazer os arranjos ali, convidar um outro pastor, mas que foi uma bênção também. Mas nós começamos a planejar o casamento 1 ano antes da data, e ali nós contratamos da mesma empresa as flores, a filmagem, as fotografias, né? O vestido da Rosana. Que eu mandei fazer. Eu não queria entrar de daminha no meu casamento, que tudo que tinha pronto era tudo, né? Eu pesava 37 quilos, né? Então, mandei fazer o vestido, né? Então, nas vésperas já começou de errado por conta do vestido. Mandei fazer o vestido, fui buscar na sexta-feira, já tinha feito a última prova. No que eu vou buscar o vestido, eu falei assim, mexeram no vestido. Sim, trocou a costureira. E ela achou aquele vestido muito pequenininho para uma noiva. Então, ela decidiu soltar o vestido. Por ela. Por ela. E aí foi aquele negócio de remendar o vestido, para esse vestido me servir. Aí colocaram naquela proteção, olha, pode dobrar e colocar dentro do carro, que esse tecido... Não... Fui tirar o vestido para colocar inteiro amassado. A sorte que um vestido meu cabe numa cama de solteiro, né? Então, a gente esticou e passou o vestido todo amassado. Estamos lá buscando o meu vestido. Nessa confusão, recebo uma ligação. Olha, daminha não vai poder. Deu um problema lá na família, eu não tinha daminha mais. Falei assim, mas tive uma boa ideia. Minha irmã era professora da educação adventista do 2º ano. Falei assim, liguei na escola, falei assim, olha, eu preciso ir aí. E falei para minha irmã no intervalo, falei assim, olha, já vê aí o tamanho dessas menininhas que hoje eu preciso sair daí com uma daminha que caiba no vestido da minha dama. Aí nós fomos lá para a escola adventista arranjar uma daminha que coubesse no vestido para ser a nossa daminha. Então, assim, já foi aquele tumulto na sexta-feira, né? Sim. No trajeto para ir buscar o vestido, a gente teve um pequeno problema. Mais um? A gente pegou um carro... O meu estava na oficina. Que quebrou também, nas vésperas do casamento. Vai acarretar outras situações mais para frente. E nós pegamos emprestado um carro que estava com o documento atrasado. E a gente não sabia. E aí pegamos uma blitz em Vinhedo. O carro foi preso. E o carro já ficou apreendido. Com vestido de noiva e tudo dentro. A noiva, inclusive, resumindo, foi isso. Essa parte do vestido. Do vestido. Do vestido. Porque ainda tem mais. Nossa. É muita coisa. O que mais que veio? Tudo. Aí, como era o domingo, Dia dos Pais, eu já tinha fechado cabelo tal com o salão de um amigo meu numa outra cidade. Tudo certo, tudo certo. Ligo para ele domingo pela manhã e falei assim, olha, estou indo me arrumar. Ele disse, indo para onde? Para o seu salão. Não, amiga, seu casamento é sábado, domingo que vem. Eu falei assim, não, você está brincando. Ele, não, viajei. O salão está fechado. Cabelo, tudo era lá. Ele falou assim, está fechado. Eu falei assim, o que eu faço agora? Ainda bem que eu sou muito bonita. Então, eu mesma me arrumei e tal e fui para a igreja. Fui sem fazer cabelo, sem fazer nada, porque não tinha um salão que pudesse me arrumar. Então, já ficamos sem... Essas fotos são publicáveis? Não, porque a empresa faliu e não nos entregou nenhum álbum. E nem a filmagem. Só vai piorando. Não, só vai piorando. Só vai piorando. Eu já volto para ouvir mais histórias dos casais por aqui, que eu amo demais ouvir como foi a experiência de cada um deles, para se identificar também cada um de nós. No meu casamento, por exemplo, no dia do casamento, nós recebemos também a informação de que o bolo não estava pronto e não ficaria pronto. Imagina a correria. Bom, amores, certo é que em casa... E você não vai os dois não vão me escapar. Quero saber da história de vocês também. E, por falar em casamento, a gente fala, os dois, quando eu digo, mas eles não são casal, tá? Ele tem a esposa dele, ela tem o marido dela, mas são histórias bem interessantes. Meus amores,
Você sabe que falar de casamento, falar de intimidade também. É falar de intimidade, em falar de se entregar para além disso que ocorre, cerimônias, ritos, mas os dois, quando estão juntos, para além de uma história que está sendo construída para fora, tem algo dentro que acontece de uma maneira que deva ser bonita, de uma entrega plena. Estou falando da sexualidade, do interesse desse casal ser um com o outro, um para o outro. E nesse sentido nós oferecemos a você a revista Sem Tabus. Eu a escrevi com muito carinho, dando atenção àquilo que eu considero ser bem necessário para que nós levemos em conta enquanto nós estamos construindo a nossa vida, nosso relacionamento. Sabe, muitas vezes com o passar do tempo, nós vamos relegando o sexo, por exemplo, a intimidade, a um evento de quando for possível, quando der, quando couber na agenda. E eu convido você aqui a pensar sobre o valor da intimidade, o valor do desejo, o valor da entrega, o lugar do casamento na sexualidade e vice-versa. Como é que está você aí no seu casamento? Sem tabus, casamento ainda faz sentido para você? Relacionamento ainda faz sentido para você? Sexualidade, prazer e propósito caminhando juntos. Então, isso eu envio para você de presente, vai chegar pelo correio gratuitamente. Presente nosso para você, de verdade, sem tabus. Você só precisa agora me mandar uma mensagem no nosso WhatsApp. 0 operadora 12, que é o código de área, né? 98244-4449. Sem tabus, sexualidade, amor, prazer, alegria, um casamento feliz para você. 0 operadora 12 98244 4449. Eu volto com os meus casais? Meu diretor, eu volto lá porque agora eu quero saber como foi o dia do casamento de Nayara e Leandro Quadros. Me conta. Depois desse relato foi super tranquilo, gente, o casamento. Foi ótimo, deu tudo certinho. E eles nem contaram tudo, hein? Não. Mas foi mesmo, né? Foi muito tranquilo. Foi um dia muito especial, a gente conseguiu reunir todos os amigos, foi um ônibus aqui da Novo Tempo, né? Pessoal, foi uma bênção, sim. Que maravilha, eu fiquei Leandro. até sem assunto, assim, para falar. Assim. Fiquei tentando lembrar. Você não escutou nada ainda. Suas memórias daquele casamento, só para te ouvir um pouco, Leandro, sobre aquele dia. Para mim foi muito... Parece redundância falar que foi significativo, mas foi porque a minha mãe saiu do Rio Grande do Sul, meu pai quase não viaja, foram até Belo Horizonte, amigos queridos aqui da Novo Tempo, que torciam muito por mim. Eu estava numa fase saindo de uma depressão muito ruim, né, momentos antes. Então, esses amigos queridos foram lá. Um outro amigo meu de Santo André, o Tiago e a Adri, foram também de carro até lá. Então, foram para assistir o casamento, mas para me dar o apoio, dizendo o seguinte: olha, estamos com você aqui no teu momento mais feliz da sua vida. Que lindo. Então, aquilo ali foi muito significativo para mim, sabe? Ver essas pessoas, até pessoas que eu não imaginava que eram tão amigas minhas, estavam lá. Né? A gente pensa casamento, ou o dia do casamento, a festa, né? O casamento nesses termos de celebração, o que é lindo, a presença dos amigos, da família, tudo isso tem significado. Mas nós nos lembramos, ou devamos nos lembrar, que o dia do casamento, para nós cristãos, é um dia de culto, de gratidão a Deus pelo encontro entre pessoas diferentes, com histórias diferentes e que continuarão diferentes, mas que serão agora ligados para a eternidade. Sabe o que é isso, ser ligado para a eternidade? Tem um amigo pastor que ele sempre diz: casamento é coisa de cristão. Só o cristão para entender melhor o que significa essa aliança, que marca com histórias profundas e que misturam vidas e que faz nascer outras vidas, como vocês têm 2 filhas, vocês têm uma filha, e assim nós vamos nos vendo crescendo, vivendo gente grande e experiências maravilhosas e desafiadoras. Então, nós ainda vamos ouvir hoje mais sobre No Entanto, Eu Quero Música. Michele.
só Deus para nos fazer e refazer, para que um casamento se mantenha feliz. Porque nós temos as nossas dificuldades, os nossos nós emocionais, a nossa história. E se misturar com o outro para fazer uma vida, uma família, é pela graça de Deus. E assim nós cremos que a graça de Deus é aqui, é com você aí do outro lado também. Daqui a pouquinho, nós vamos conhecer a história de um casal que, olha, posso dizer para você que foi no fundo do poço. Mas como é que Deus, essa graça que nós cantamos, faz e refaz o coração de alguém e os une outra vez? Fica comigo. Até já. Porque o teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em ti, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, o meu Jesus. Sim, é em Deus que nós ficamos satisfeitos, mesmo quando o que nos acontece aqui pode muitas vezes nos levar a pensar que não tem mais jeito. Mas nele nós encontramos satisfação. E um coração satisfeito é um coração que transborda do amor que recebe de Deus. Nós vamos agora ouvir a história de um casal que, como eu disse antes, foi no fundo do poço. Mas antes, deixa eu dizer, você está chegando por agora e o consultório que você está acostumado a assistir toda semana está num período especial. Nós estamos celebrando esse tempo de graça que Deus nos tem dado em fazer a Novo Tempo no ar há 30 anos e o consultório de família também para celebrar esse mês de aniversário, ou melhor, esse mês de celebração dos namorados. Então a gente mistura esse amor que fica no ar ao mesmo tempo em que a gente busca a Deus, porque eu sei de muitos casamentos que estão passando por dificuldades, eu sei de muitas pessoas que estão em sofrimento, eu sei de muitas pessoas que estão neste momento chorando. Então nós pensamos aqui em falar com você sobre graça, restauração, sobre a bondade de Deus, ao mesmo tempo que inspirando você na história de casais que estão felizes, que estão construindo uma vida para que você não desacredite, para que você não retroceda, para que você encontre em Deus resposta para as suas perguntas. E uma pergunta agora que eu faço para o Patrício e para a Rogéria. Bem-vindos, tudo bem? Teve jeito na vida de vocês? Qual foi a grande dificuldade, a grande crise que vocês sofreram, Patrício? Bom, tudo de maravilhoso, né? Desde já gratidão pelo convite. Nós nos casamos cedo, namoramos, noivamos e casamos. E no processo de casados, a gente se encontrou em uma situação muito delicada. Nós entregamos nossa vida nas mãos de Cristo, mas nossos comportamentos eles não tinham melhorado. E esse era um grande problema. Nós brigávamos, eu como tenho um pai desaparecido, o meu padrão como homem era silenciar, era que era a minha voz, do meu jeito, do jeito que eu queria. E eu não
conhecia um lado de Rogéria que não aceitava tão bem. Então, nós brigávamos muito e o meu silêncio também matava ela. Até que numa sexta-feira, um tempo nublado, lá em Lagarto, Sergipe, chovendo, a gente teve uma discussão e eu peguei o dedo dela e que ela colocou o dedo na minha cara. Eu falei, ninguém bota o dedo na minha cara. Minha mãe falou que ninguém bate em mim, então... E ali a gente começou uma discussão muito forte. A partir daquele momento, nós ficamos em torno de 20 dias em silêncio e eu considerei verdadeiramente acabar meu casamento. Nós vivíamos, eu digo que existia um muro dentro no nosso quarto e na nossa cama e a gente vivia praticamente sem se conversar e eu com um desejo imenso de separar. Certo dia eu fui para o banheiro chorando e disse, Senhor, eu quero acabar meu casamento, não tem solução, não tem jeito. Mas a tua Bíblia diz que casamento é para a vida toda, me dá uma solução para esse negócio, porque eu não consigo, eu estou querendo desistir. Eu não aceito mais viver desse modo, porque se for o Senhor quem criou o casamento, era um local de felicidade e alegria, e o meu lar não é assim, meu casamento não está assim, eu preciso de uma solução urgente. E até que eu olhei, eu ouvi uma voz, né, falando, olha para frente que a solução está aí. E eu estava no banheiro, tinha um espelho e ali começou a mostrar que eu precisava parar de apontar o dedo para a Rogéria e começar a olhar para o grande problema do nosso lar, que era eu, né? Então, e ali eu ouvi uma voz, mas como é que eu vou fazer? Ele compra um quadro e coloca um quadro no quarto. Porque na época não existia, né? WhatsApp, e-mail, né? MSN, não dava e a forma como eu queria me comunicar, a gente sempre brigava e vai eu com a loucura, pega um pedreiro, bota um quadro dentro do quarto e ali a gente começa o nosso momento de restauração. Para escrever com giz? Para escrever com o piloto. Né? Piloto. Ah, aquela caneta. Okay. Então, porque ele acordava cedo para não me ver acordar e ele ia para a empresa e chegava tarde para eu já estar dormindo. Porque o nosso diálogo não era um diálogo mais sadio. Não existia aquele respeito, não existia aquela admiração que no início xingamentos, palavras duras, era xingamentos assim? não, porque Deus tinha tirado isso da minha boca, mas palavras duras. Eu acho que existia um maltrato, não existia agressão física, mas agressão moral, agressão que fazia com que a identidade dela fosse colocada embaixo. Isso era muito forte, isso era... E para a gente não brigar, a gente calava. E o calar, ele muitas vezes, eu gosto de falar muito sobre isso, que o não dito se torna maldito dentro de um lar. Verdade. Então, pelo padrão que nós seguíamos sobre casamento, porque eu não tive, em meu lar de origem, boas memórias, não tive experiências de um relacionamento sadio, de um relacionamento com comunicação, e ele também não. E eu costumo também falar que a criança que não tem experiência, que não tem nenhum tipo de referência, ela entra no casamento e quem governa a mulher daquela casa é aquela criança. E por muito tempo, a criança, o menino Patrício governou o relacionamento e a menina Rogéria também governou o nosso relacionamento. Por mais que nós tivéssemos se entregue a Cristo, nós buscávamos em Cristo, mas as nossas emoções estavam muito adoecidas, relacionadas à conjugalidade. E nesse inteirinho aí dessas dores, a gente tentando lidar com Cristo, mas não sabíamos lidar com as emoções. As emoções de dois jovens, 20 anos, já grávida. Pais, né? Nosso filho nasceu com 21. Então, a gente vai para essa instituição sem referência nenhuma. Em que momento, então, vem a virada? A virada aconteceu quando tinha um livro lá, o livro O Lar Adventista. Na verdade, nesse quadro, Sim. Ele escrevia antes de sair, só que não era nenhum tipo de palavras doces, não eram palavras era briga, de construção. Né? Vocês brigavam por escrito. Era todas de desvalidação, todas de justificação. Não existia autorresponsabilidade nem da parte dele, nem da minha. Só julgamento, só culpa, só dor. E eu apagava e eu escrevia. Então, quando ele chegava, eu estava dormindo, ele lia. Quando eu acordava, já tinha resposta. Até que aí tem o livro, O Lar Adventista, e eu coloquei, vamos começar a ler, eu acho que é a única solução para a gente, porque Jesus é a solução para a salvação, e aqui é a solução para a gente. E que ótimo, que logo nas primeiras páginas... Página 19. Página 19, por ali, diz assim, a gente entendeu a frase que restaurou o nosso lar, que é um lar presidido pelo Espírito Santo do Senhor, é uma antecipação do céu.
E ali eu entendi verdadeiramente que eu precisava deixar de querer ser o dono e permitir que o Espírito Santo fosse o dono da nossa casa, do nosso lar, e que nós experimentássemos uma antecipação do céu já aqui e agora. E ali, tanto Patrício quanto Rogéria colocaram a sandália da humildade e entenderam que não manda Patrício, não manda Rogéria, e a gente permitiu, de fato, que o Espírito Santo dominasse o nosso lar. E Isso foi no primeiro dia? Vocês fizeram uma oração? não, aí já tinha não um monte de existia. tempo. O diálogo só era no quadro. Só que assim, E a leitura do livro? Aí não, a gente foi cada um lia fazendo conforme cada um individualmente. individualmente. Nós não conversávamos sobre o livro. Isso passaram-se tipo uns 30 dias da confusão e nesse processo. E ele, assim, sem falas mesmo, foram uns 20 dias. E era muito recorrente isso. Não era algo, não acontecia. Era recorrente. Isso já era o nosso 4º ano de casado. Exato. E quando eu estava com a Gabi já, que era a 2ª filha, e nós só víamos mesmo espaço para uma separação. Até porque eu queria repetir o padrão dos meus pais. Ele, por não ter referências também, ele estava repetindo o padrão do silêncio que ele teve do pai. Nós não sabíamos como sair disso. E esse livro foi uma orientação de Deus, realmente. E a gente ali, a partir daquilo, nós entendemos que quem queria mandar na casa era eu, quem queria era ele. E o Espírito Santo, ele estava muito longe do nosso lar. Embora fosse inconsciente isso. Então, a gente, de forma muito sincera, quando leu isso, a gente tem a foto desse quadro até hoje. Eu escrevi, tem a minha letra, um lar presidido pelo Espírito Santo do Senhor, é uma antecipação do céu. Aí coloquei lá, né, Lara Adventista, página 19. Deixei lá. Quando ele chegou, que ele leu, virou, sabe, como se virasse uma chave e a gente entendesse o problema do nosso lar. O problema estava que a dor que nós passamos, as referências conjugais que nós tínhamos, eram muito maiores do que a presença do Espírito Santo. E ele está todos os dias à porta batendo, né? E até hoje nós temos que estar presente para isso. Não aconteceu lá atrás. Isso acontece todos os dias. E ali, de fato, o Espírito Santo começa a criar uma nova criatura, né? Porque quando nós entregamos nossa vida nas mãos de Cristo, nós não somos uma nova criatura, novos desejos, novos sonhos. Então, ali, o Espírito Santo começa a mudar o marido. Então, talvez a mensagem para essa mulher ou para esse marido não é mais na força do braço. Porque na força do braço a gente não vai conseguir. É através da força do Espírito Santo. Ele vai moldar esse homem que antes não sabe conversar para dialogar. Esse homem que não sabe dar carinho para dar carinho. Esse homem que acha que é o dono da casa para começar a ser de fato o servo, aquele que dá a vida pela sua esposa, né? Deus restaura essa ideia correta na minha cabeça sobre a submissão da mulher. Porque quando a gente vai lá em Efésios 5, 22, a mulher tem que ser submissa. Mas a submissão para um homem que dá a vida por ela é algo muito... E eu entendi, cara, eu tenho que ser servo da minha família, eu tenho que ser servo da minha esposa. E sem perder o lugar de cada um, Exatamente. No sentido de sermos parte de um todo maior, né? Da família que estava se construindo, mas a sua identidade é firmada, a sua também, não se mistura, não se perde no sentido de ser a dor quem comanda, ou o menino e a menina quem comandavam, mas agora é o Espírito de Deus amadurecendo a alma. Eu agradeço muitíssimo por vocês compartilharem essa experiência, sem romantizar, mas dizendo foi doído, foi machucado, foi difícil, não foi de uma hora para outra, mas foi se quebrando aos pés de Deus e Ele fazendo um vaso novo, uma história nova na vida da gente. E eles têm um ministério hoje muito bonito de ajudar casais e isso é uma prova de que Deus agiu e age todos os dias. Você falou da força, né? Não pela força, pelo braço. Se eu cantasse como a Michele canta, eu diria uma canção assim, diz, não por força e nem pelo poder, mas pelo meu Espírito, amém, diz o Senhor, né? Que Deus os abençoe. Muito obrigada, Rogéria. Muito obrigada, Patrício. Bom, é assim que é, de a gente pensar a vida e o casamento aos pés de Deus. De outra maneira, nós não chegaremos lá. Essa é a mensagem principal que nós queremos que você carregue em seu coração. Que Deus abençoe muito a você aqui com a gente, viu? Esse é o seu consultório de família especial, série Casais, para te ajudar a pensar e repensar a vida em casamento, segundo a bondade e a misericórdia de Deus. Obrigada. Que Deus abençoe a vocês. Nós temos música agora ou só depois?
Eu queria era música também. Mas deixa eu lembrar para você de que nós estamos o tempo inteiro te lembrando de que nessa jornada, longe, você me conhece, me acompanha já faz tempo, que longe de mim romantizar e fazer a coisa pensar, ser muito perfeitinha, porque nós temos muitos desafios daqui de dentro. Você ouviu agora o casal dizer. Certamente, se nós os ouvíssemos mais, eles contariam de como foi difícil voltar à vida íntima, aproximar-se um do outro, naquele toque despretensioso, quando só quer dizer mesmo, estou aqui para você. Eu amo você, eu tenho um carinho enorme para te entregar e também quero receber, como eles foram se reaproximando, não somente física, mas coração a coração, sabe? E nesse processo chamado intimidade, porque é um processo de conhecer, de entender, de se entregar, de receber o outro com afeto, de dizer o que faz bem e o que não faz, o que satisfaz ou não. Isso requer muita vontade de ser transparente um para o outro. O nome disso é sem tabus. É sem tabus que precisa ser. Precisa ser de uma intimidade profunda que vai além de tirar a roupa. Como muitas vezes a nossa entrega precisa ir além de fazer uma oração. Precisa abrir o coração para deixar Deus agir aqui dentro e transbordar. Sem Tabus é uma revista que eu escrevi com muito amor para você. E eu digo a você que ela tem feito a diferença na vida de muitas famílias, muitos casais. É uma das revistas mais pedidas, talvez porque o tema é um dos mais desejados. Uma vida sexual, uma vida íntima, uma vida conjugal sem tabus, sem medos. Será o que disseram para você sobre sexo está de acordo com o Criador? Será o que disseram para você sobre homens gostam muito, mulheres gostam pouco? Será? Eu desafio a você, numa dessas lições aqui, a saber a resposta para essa pergunta. Talvez o que esteja faltando é que nós nos encontremos um disposto para o outro e, de verdade, nos entregarmos para algo que é tão pleno, a sexualidade. Sem Tabus vai chegar na sua casa pelo correio gratuitamente, só preciso que você faça um pequeno gesto. Me manda agora uma mensagem no meu WhatsApp, 98244-4449. 12 é o código de área, 98244-4449. Sem Tabus para você. Vai chegar, repito, gratuitamente na sua casa pelo correio. E eu volto por aqui com os meus amigos, André, Rosana. Quero dizer que o André começou naquela brincadeirinha de, eu não lembro. Esse homem cozinha, esse homem é empresário, ou seja, é de casa para fora, é um baita de um companheiro para Rosana, e inteligente, muito divertido, engraçado, faz um humor assim, sabe daquele humor assim, tá falando sério? A gente nunca sabe. Das nossas viagens, né, André, por aí afora, né, Rosana? Bons tempos. Nós vamos caminhando agora para o final. E como é que vocês foram construindo intimidade? Como é que vocês foram se construindo um verdadeiramente para o outro nesses anos de casados? André. Eu acho que a palavra é humildade. Todos temos desafios, inúmeros desafios. Rosana e eu também temos os nossos. E eu aprendi com esses 20 anos que ser humilde é o grande segredo para que um casamento ele possa ser construído de forma adequada. Principalmente nos momentos de crise, nos momentos difíceis. É quando eu vou lá e cozinho, faço alguma coisa diferente, para que a gente consiga ali se entender, se ajustar, porque a gente vai até o fim. Isso eu falo para a Rosana sempre. Vai até o fim, não tem jeito. Esquece, não tem outra saída. Então, nós precisamos nos adequar, nos adaptar e fazer os ajustes que precisam ser feitos. A gente tem feito isso já há 20 anos. E isso é tão legal. Enquanto o casal tão lindo falava, né? Eu vejo Deus olhando para cada história, entendendo cada dinâmica, tendo pressa para nos fazer felizes, mas esperando também os nossos tempos, né? A nossa dinâmica. Eu olho para o casamento como esse lugar do romance, esse lugar do entendimento, mas eu, como essa parte muito racional, eu gosto de olhar como algo que Deus instituiu para me salvar também. Porque, diferente de muitas histórias,
eu não venho de uma casa desafiadora. Eu não venho de ausência de pai, de ausência de mãe, de ausência de carinho, não venho. Eu venho de uma casa onde eu era queridinha. A filhinha perfeita, que estudava, que arriscava em cantar, Michele. Então, assim, eu venho desse contexto que eu precisava ser forjada. Entende? De alguém olhar e falar assim, olha, e o André sempre me falou muito disso. Nem tudo que é óbvio para você é óbvio para as pessoas. Nem tudo que na sua cabeça faz sentido para o outro. Então, acho que nisso a gente se complementa muito. E o fato de você, num casamento, ter que se deparar com o tamanho dos seus defeitos. Sim. Que a menininha, filhinha do papai, bonitinha na igreja, queridinha, chega para um casamento e encontra um André muito capaz, Sim. hábil de dizer assim, amor, você também não é tudo isso. E isso né? é legal. Isso é incrível, porque assim, eu acho que a intimidade, ela precisa alcançar esse lugar do outro. O André não me vê como doutor e nem como neurocientista. Exato. Ele me respeita naquilo que eu faço. Ele é o meu maior apoiador em todos os aspectos. Assim, vai, Zana. Vai que eu seguro a bronca. Pode ir que eu estou cuidando da Angelina. Olha, estou cansada da Darleide é testemunha disso. Estou correndo, estou saindo para viajar, aquela correria toda. Mas o meu lanchinho, do que eu posso comer, o André assim, olha, porque eu sei que você vai chegar e não vai comer. Olha, a sua mala está arrumada. Não que essa seja a sua única função dele, mas naquilo que é necessário, eu sei que eu tenho ele para cuidar disso também. E isso é incrível. Eu já queria um outro programa para vocês contarem mais histórias. Vocês precisam conhecer a história da chave. Um dia, quem sabe, aqui de novo a história da chave, desse casal maravilhoso. Nayarinha, Sim. o que é o grande aprendizado, assim, no que diz respeito à intimidade de vocês? Por exemplo, nós sabemos que o Leandro e o tempo se foi por aqui, estão me avisando, mas a gente sabe, né, Leandro, dos seus desafios no que diz respeito à sua saúde emocional, de quantas vezes nós já tratamos sobre ansiedade, depressão. E um dia o Leandro me disse uma das coisas mais lindas e eu compartilhei isso com você, de dizer que nem isso foi suficiente ou nunca foi motivo para que vocês fossem desrespeitosos ou que deixasse faltar amor. Das coisas mais lindas que o Leandro já disse. Qual é o grande pilar que sustenta a casa de vocês, a vida de vocês? Eu creio que é a dependência de Deus. Na prática, eu aprendi que o casamento é um presente de Deus e foi Ele que instituiu. E por Ele ter instituído, o segredo está com Ele. E eu sinto assim que Ele tem um carinho muito grande com as minhas orações curtas, sabe? Senhor, hoje eu preciso de um pouquinho de mais amor, eu preciso admirar mais o meu marido. Ele é muito admirável, é muito amável, né? Mas coisinhas, desafios do dia a dia. E eu sinto que Ele transforma algo aqui dentro. Hoje eu não estou muito legal, hoje eu estou meio chatinha, Senhor, você pode me tornar mais legal? E aí Ele vai mudando, porque Ele me conhece, Ele sabe os desafios que eu tenho, os desafios que o Leandro tem, mas o maior objetivo dele é que a gente seja feliz e que quando Satanás ataca a nossa relação, ele está mirando também na nossa descendência, né, nos nossos filhos. Você sente o amor de Deus na vida do seu marido por você? Sem dúvida, sem dúvida. O meu marido é muito cuidador, é muito carinhoso, muito paciente e isso reflete o amor de Cristo por mim, sem dúvida. E você sente o amor de Deus na vida da sua esposa com você? Muito. A minha esposa é uma grande referência para mim do que é o amor de Deus. Né? Na paciência, na forma como ela costuma me cuidar também. Né? Minha esposa, mais de uma vez, eu assim, exausto emocionalmente, né? Cansado, e as crianças brincando, fazendo barulho, e olha, o papai precisa descansar, o papai precisa descansar. Então, a gente tem essa cumplicidade, ela me entende muito, eu entendo ela também. Então, na paciência da minha esposa, no cuidado, na preocupação, na nossa relação tem muito isso, um se preocupa muito com o outro. Então, isso para mim é um presente de Deus, isso para mim é um vislumbre realmente do que Deus é. Deus se preocupa mais conosco do que com Ele mesmo, né? E eu vejo isso na minha esposa também. Mas, Leandro, você pode me dizer outra vez, na presença da Nayara, o que você me disse um dia, Darleide, nas minhas piores crises, de ficar no fundo do poço quando estava com depressão. Eu nunca me permiti uma grosseria, praticar uma grosseria com a minha esposa. Graças a Deus, eu nunca eu imaginei que a minha doença fosse motivo para eu maltratar a minha esposa, uma filha minha. Minha esposa é testemunha. Eu fico calado. Se eu estivesse na fase de depressão, deprimido,
mas tratar elas mal, isso jamais. Eu tive exemplos diferentes na minha família, né? Era muita briga, era muita coisa, e com a graça de Deus eu decidi fazer diferente. Então, eu nunca usei da minha doença ou do meu problema, nunca transferi meu problema para minha esposa, para minhas filhas. Eu tenho um problema, eu tenho que lidar com ele, com a graça de Deus, elas não têm nada a ver com isso. Que lindo, né, Nayara? Você sentir que esse amor chega nesse lugar, de mesmo na fragilidade dele como homem, não permitir que você e suas filhas sejam afetadas para além do que são, em função de lidar com o desafio que foi. Mas hoje, Leandro vive um momento muito especial, de muitas resoluções do ponto de vista da sua saúde emocional. E eu quero agradecer muito a vocês por terem vindo, por esse tempo, por essa disposição em abrir um pouco da vida, do coração. Obrigada, viu, Rosana? Agradeço. Obrigada. Com uma agenda, gente. O André com uma agenda. A Angelina está aqui no cantinho. Leandro também Obrigado, com sua agenda. Ainda tem programa para ser feito. Nayara, obrigada, viu? Obrigada, uma alegria. Deus te abençoe. Obrigada de verdade. E eu fico muito agradecida a eles por esse tempo, mas ao mesmo tempo nós estamos unidos no mesmo sentido de que o que nós fazemos aqui repercute na vida de alguém e faz diferença para você aí do outro lado também. Eu espero que com alegria, com leveza, mas também com oportunidade de ir chegar bem perto do que é a verdade de Deus para mim e para você. Ele pode todas as coisas. Quantas vezes nós dizemos sobre sabermos, conhecermos o Deus do impossível? O Deus que pode transformar uma história, uma vida, e que pode manter pessoas imperfeitas perfeitamente satisfeitas sob o poder do Espírito de Deus para testemunhar que até o fim estamos juntos e não há o que pensar diferente disso. Estamos juntos até o fim. Que Deus nos abençoe com o seu Santo Espírito, que transforme o nosso coração orgulhoso, teimoso, duro, difícil, sofrido também, muitas vezes marcado de tristezas, mas que recebe de Deus a chance de recomeçar e de viver algo novo. Que Deus abençoe a você. Lágrimas caíram, o coração pesado se tornou. Fiquei